Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope da Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente me deparei com mais um vídeo deste vlog chamado Rushdown Brasil, deste carequinha chamado Gabriel Enes, cujo título é Você sabia que a Bíblia foi formada antes da fundação da ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana? E eu percebo na linha de argumento que esse sujeito tem tanto ódio doentio da Igreja Católica, e em particular da Igreja Romana, que ele é capaz de não somente adulterar os fatos, já que ele está falando sobre a questão do cânon bíblico, como também ele quer usar o espantalho das igrejas ortodoxas ou igrejas orientais para querer deslegitimar a Igreja de Roma. E o mais espantoso é que parece que há certos apologetas protestantes que, talvez desesperados por descobrirem a patrística, descobrirem o passado católico, eles realmente já não têm mais o que dizer. Então eles precisam baixar o nível com expedientes extremamente duvidosos do ponto de vista de análise, para não dizer que eivados de um grande mau caratismo. Quando eu vi esse vídeo, foi a conclusão que eu cheguei. Vamos começar aqui, vamos ver o que ele vai falar, as bobagens que ele vai falar, e nós vamos fazer os seguintes comentários refutando as bobagens dele. Pronto. A Igreja Católica fez a Bíblia que nós protestantes lemos. Essa é uma mentira tão difundida que ela ganha áreas de credibilidade pela mera repetição. Resta saber, e isso eu pergunto a esse idiota, como Lutero teve acesso à Bíblia. Ele teve acesso à Bíblia pela Igreja Católica Romana. Não teve acesso à Bíblia por outras igrejas. Até porque nós percebemos que Lutero era um monge agostiniano. Só numa situação a respeito do protestantismo, já desmoralizamos esse sujeito. Claro que os protestantes herdaram a Bíblia da Igreja Católica Romana, e não seria de outra igreja, não seria das igrejas ortodoxas, não seriam das igrejas orientais. Isso aí é história. Então veja que esse sujeito já começa com uma mentira, com uma falsificação deliberada da história, até mesmo da reforma. Mas vamos continuar a besteira, vamos lá. Como a Igreja de Roma fez a Bíblia, dizem os papistas, nós protestantes deveríamos ser gratos a eles. Nós colhemos o fruto e repudiamos a árvore. Essa falácia genética supostamente é muito bem fundamentada a partir de bases sólidas e incontestáveis. Até aqui, eu sou Gabriel Enes e neste vídeo explicarei que a Igreja de Roma não somente não fez a Bíblia, como dependeu de igrejas que não estão em comunhão com ela para ter a sua própria versão bíblica. Ele está partindo da pressuposição de que as igrejas orientais e outras demais igrejas não fossem católicas também. Ora, nós sabemos que o cisma oriental surgiu por volta de 1054. Isso porque eu não estou falando das rupturas menores de algumas igrejas no Concílio de Calcedônia e acredito até em Éfeso, tá? Que essas igrejas, aderindo a certas heresias, simplesmente se separaram da Igreja Universal, da Igreja Católica. O que nós temos que entender é que Igreja Católica é a Igreja de Roma como chefia e mais outras 23 igrejas particulares sui iuris. Ou seja, nós temos 23 igrejas além da Igreja de Roma, da Igreja Latina, que tem seus próprios ritos, suas próprias tradições, mas que reconhecem a chefia universal do Papa. E nós temos, evidentemente, as igrejas ortodoxas, sem prejuízo também de outras, como a Igreja Cópita e assim sucessivamente. E a Igreja Armênia, que também se enveredou para os ortodoxos. Temos também a Igreja Siríaca, e aqui a Igreja Siríaca tem uma Igreja Siríaca católica e uma Igreja Siríaca autocéfala. Em Antioquia, nós temos igrejas que reivindicam a origem da eparquia de Antioquia, que são católicas orientais, e, portanto, elas se alinham a Roma. Nós temos a Igreja Greco-Melquita, nós temos a Igreja Maronita. A Igreja Maronita é uma igreja de língua árabe. Nós temos a Igreja Caldeia, que usa o aramaico, inclusive, nas suas missas, né? A Igreja Siríaca também usa o aramaico, em algumas situações, né? Usa o árabe, usa o aramaico, às vezes usa o grego e assim sucessivamente. Então vejam que essas igrejas, elas têm a sua individualidade, elas têm
as suas formas litúrgicas próprias, como também elas têm as suas formas de organização eclesiástica que diferem da Igreja Latina. E, no entanto, eles aceitam o Papa como autoridade máxima da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Católica. Vamos lá. Deixe seu like, você que é papista, o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora para esse vídeo que vai estar fervendo. Nós vamos ver que vai esfriar muito fácil, só jogar uma ducha de água fria nele. A Igreja de Roma afirma-se ter sido criada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Portanto, é sem sombra de dúvidas uma igreja antiga. Eu não nego o valor que essa tradição tem, ela é em alguma medida verossímil, ainda que existam controvérsias em torno de se Paulo esteve lá mesmo. Não, Paulo esteve, inclusive, isso aí é confirmado por Inácio de Antioquia e é confirmado até mesmo por Atos dos Apóstolos, que Paulo esteve em Roma. Como é controverso? Eu acho interessante que a linguagem do protestantismo, em geral, pelo menos desses apologetas, é uma linguagem cética. E eles acham que atacando os primórdios do cristianismo, eles estão atacando o catolicismo, quando na verdade eles estão colocando em descrédito o próprio cristianismo. Ora, se nós observarmos cartas de Santo Inácio de Antioquia, principalmente aos romanos, ele cita claramente Pedro e Paulo, como se eles estivessem presentes em Roma. O mesmo nós podemos dizer de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon fala de uma sucessão apostólica e ele cita os apóstolos Pedro e Paulo. Então, a questão de Pedro e Paulo em Roma é uma constante na patrística, e ninguém questiona isso. Claro que existem alguns historiadores aventureiros que colocam dúvidas sobre essa informação de que Pedro e Paulo teriam supostamente morrido em Roma, etc. Mas isso é palpite de historiador, porque os documentos dizem precisamente o contrário. Os documentos patrísticos dizem claramente que Pedro e Paulo morreram em Roma, ou pelo menos se estabeleceram lá. Basicamente isso. Vamos lá. Nós não vamos entrar nisso nesse vídeo. O próprio Paulo escreve uma epístola aos romanos, que nós reformados gostamos muito, inclusive. E que é uma epístola que, curiosamente, não é lida pelos romanistas. Cara, sabe o que eu acho mais interessante? É um babaca primário com você querendo ensinar 2000 anos de história da igreja. Você acha mesmo que os católicos não leem carta de São Paulo aos romanos? Você é tão imbecil a esse nível, cara? Não rebaixe o seu nível com esse triunfalismo da idiotice. Porque de triunfalismo da imbecilidade humana, o Brasil já tem de sobra. Já que o nosso país é um dos mais incultos e o que menos gostam de livros do mundo, né? É isso que a gente tem que entender. E você parece ser desse nível de QI do brasileiro médio que hoje em dia já não é muito inteligente. Mas vamos lá. Porque se lessem, iam deixar de ser romanistas, iam parar de acreditar nessa balela de livre-arbítrio, iam parar de ser idólatras, iam tomar vergonha na cara. Veja uma coisa interessante. Paulo de Tarso nunca negou o livre-arbítrio. Quem foi que disse isso? A questão da graça e do livre-arbítrio, que Calvino distorceu claramente, não? Nunca foi negado por Paulo. Paulo diz claramente que nós seremos julgados pela nossa fé e também julgados pelas nossas obras. Aliás, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo de Tarso fala: fazei orações, intercessões, súplicas, porque Deus quer a salvação de todos e que todos tenham o conhecimento da verdade. Ora, se Deus quer a salvação de todos, então a ideia da predestinação calvinista não tem a menor sustentabilidade. Mas se o nosso reformado, e acho que seria melhor deformado teológico, lesse melhor a carta de São Paulo aos Romanos, na primeira carta, São Paulo diz aos romanos, ou pelo menos à igreja de Roma: o mundo um dia anunciará a vossa fé. Mas é aquela história, protestante, quando lê a Bíblia, ele lê de uma forma fragmentária e ele escolhe o versículo que o convém. Tanto é verdade que a justificação somente pela fé não tem sustentabilidade bíblica no seu conjunto. O próprio Paulo de Tarso nunca sustentou essa ideia, como o próprio Tiago, que era odiado por Lutero e que Lutero estava louco para tirar do cânon bíblico. Tiago naufraga completamente a justificação somente pela fé, com a argumentação clara de que a fé sem obras é morta e que nós não somos justificados apenas pela fé, mas também pelas obras. Ou seja, eu acho que não existe mensagem mais católica do que essa. E da feita que o próprio Paulo diz que também seremos julgados pelas nossas obras. Então, logo, se nós somos julgados pelas nossas obras, evidentemente que não basta somente ter fé.
E veja que protestante, quando fala de fé, é uma redução sentimentalista. Ele acha que a fé é simplesmente uma mera crença, uma mera conjuntura do palpite que ele acredita que é a verdade. E a gente sabe que a fé é um dom sobrenatural dado por Deus, que é motivado por uma revelação e também por um dom intelectivo pelo qual nós percebemos claramente que Deus quer nos chamar. Mas vamos lá, besterol. E entender que o que eles sustentam está muito errado. Mas Não, meu filho, sabe o que acontece? É que você e inúmeros palpiteiros se acham autorizados e infalíveis para falar de doutrina cristã. Realmente, em 2024, nós vamos seguir duas ideias idiotas suas. A de que você realmente é o magistério infalível da cristandade. E segundo, aquele vídeo ridículo que você gravou sobre iconoclastia, dizendo que nós não podemos reproduzir as imagens santas de Nosso Senhor, ou então fazer filme de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas em compensação você tem imagens de Star Wars, né? Imagens de duendes, imagem de Darth Vader, esse tipo de merda. Ou seja, mostra que você é um cabeça oca mesmo. Essas carecas, se serve pra alguma coisa, é pra gente fazer balãozinho de festa de aniversário estourar, porque só vai sair merda, né? Mas vamos lá. vamos pro vídeo, né? Porque esse é um assunto muito pedido aí por vocês, é um assunto que eu odeio falar. Não porque eu gosto de papistas, né? Porque eu quero estar de bem com eles, mas porque, pra mim, é necessário a pessoa ser muito massa de manobra, mas muito alienada pra acreditar que a Igreja de Roma não está extremamente corrompida. Isso há séculos, há muito tempo. Claro, a Igreja de Roma está extremamente corrompida há séculos. Quem realmente vai purificar a igreja é esse cabeça de piroca aí, irmão do Alexandre de Moraes, com certeza. Mas vamos lá. Você olha pra Igreja Católica, é óbvio que aquilo lá não presta, que aquilo lá não é cristianismo. Realmente, é o seguinte, na lógica dele, 1500 anos de história cristã não valem nada, tá? O que vale são os 500 anos restantes. Já ouviu opinião mais maluca? Mais doida? Mas isso mostra que esse sujeito não somente é uma mescla de fanatismo, como também uma mescla de canalice. Porque nós não podemos dizer que 1500 anos de história cristã podem ser jogados na lata do lixo por conta do ressentimento arbitrário, irracional e idiota de um Zé Ninguém teológico como ele. E não somente teológico, mas também histórico, como vou provar aqui. Em 1500 anos de história, nós percebemos que a Igreja de Roma, eu falo da Igreja de Roma, tá? De Roma. A Igreja de Roma salvou a civilização europeia da catástrofe. Salvou a civilização europeia da catástrofe depois da queda do Império Romano. Essa é a coisa mais óbvia do ponto de vista da historicidade. Sim, a Igreja Católica guardou a Sagrada Escritura. Sim, a Igreja Católica guardou o conhecimento do mundo greco-romano. Sim, a Igreja Católica conseguiu criar instituições que antes não existiam, como hospitais, como universidades, como escolas. Sim, a Igreja Católica criou a música ocidental. O que seria da música ocidental sem um canto gregoriano? Você protestante que está me vendo agora, que diz que a Igreja Católica não presta, veja, por exemplo, a sua partitura. A sua partitura, onde você lê a música. Sabe quem foi que produziu a partitura que você se utiliza para tocar suas musiquinhas na escola dominical ou no seu culto? Quem criou foi o monge Guido d'Arezzo. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na verdade é Ut, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, que na verdade são as iniciais de um hino medieval. De um hino medieval. Ou seja, quem criou a notação musical foi a igreja. Foram os monges. Isso sem prejuízo da literatura, do direito, dentre outras coisas. A revolução que a igreja causou no mundo ocidental. E também no mundo oriental. Porque nós temos que entender que a Igreja Católica, até 1054, era a Igreja de Roma e mais as igrejas orientais. E isso sem prejuízo também das igrejas do norte da África, que lamentavelmente praticamente sumiram com a invasão islâmica e assim sucessivamente. Então quando você vê um Zé Ninguém, um Zé Ruela, um bosta desse, afirmando que a Igreja Católica não presta, a Igreja Católica não guardou nada, a Igreja Católica é inútil, a Igreja Católica é isso e aquilo, eu digo, senhor Gabriel N., se você estiver me ouvindo agora, você é a representação cabal, sabe de quem? Daquele personagem do Ortega y Gasset chamado o Senhorito Satisfeito, que é um homem massa, é um homem acomodado, é um homem que só vive
os prazeres do seu tempo e nunca pensou que para preservar uma civilização foi preciso muitos e muitos sacrifícios. Eu digo que, por exemplo, a literatura escrita na Europa, até chegar ao século XV, ao século XVI, depois o advento da imprensa e assim sucessivamente, se não fossem os mosteiros, a civilização da Europa ia desaparecer. É simples. Isso é uma coisa tão óbvia, tão cristalina como evidente. Não somente a cultura cristã foi preservada, difundida, e não somente difundida, ela foi vulgarizada em todas as esferas do conhecimento humano, porque nós temos que ver, por exemplo, a filosofia foi cristianizada, a arte foi cristianizada, a música foi cristianizada, e esse idiota, esse demental, afirmando que você não tem que fazer filme ressuscitando a velhíssima heresia da iconoclastia. A falta de imaginação dele. Você pode ter um retratozinho, um bonecozinho do Star Wars, né? Bonecozinhos feios, horrorosos aí de duendes e gnomos com caras pagãs. Pode ter até uma merdinha de um ET. Agora ter um retratozinho da Virgem Maria, né? Da Sagrada Família. Ah, não, isso aí é idolatria. Esse cara é um imbecil. Se a igreja seguisse a iconoclastia, nós não teríamos arte cristã. Nós não teríamos Timabui, nós não teríamos Giotto, nós não teríamos Michelangelo, nós não teríamos André Mantegna, nós não teríamos Rafael Sanzio, nós não teríamos nada. Nós não teríamos pintura italiana, nós não teríamos pintura holandesa e assim sucessivamente, pintura alemã. Se nós não tivéssemos a igreja, nós não teríamos canto gregoriano, que é a base da música ocidental. A base da música ocidental é o canto gregoriano. E isso sem prejuízo da filosofia tomista, da escolástica, Agostinho e muitos outros teólogos maravilhosos que remodelaram o pensamento do mundo ocidental. O que seria do Ocidente sem Agostinho? Santo Agostinho. A Cidade de Deus é um dos livros mais influentes da história, capaz de equiparar tanto Aristóteles e Platão tranquilamente. E sem prejuízo do fato de que a Igreja Latina também guardou o conhecimento latino, a literatura latina, que era desconhecida ou muito pouco usada pelos gregos. Nós podemos também, claro, reconhecer nos gregos, cristãos, bizantinos, o resguardo de uma certa tradição filosófica. Mas o Ocidente foi essencial para isso também. Vamos lá. Mas a gente vive numa época em que o óbvio precisa ser dito. Logo eu preciso deixar de falar das coisas que realmente são o foco dessa página para ficar fazendo apologética contra o catolicismo romano. Mas enfim. Na verdade é o seguinte, você faz uma apologética maldosa e mentirosa. Porque pelo menos, se você quiser fazer uma crítica ao catolicismo, faça sob bases históricas realistas, sob bases históricas verídicas, não sob canalice. O seu vídeo é muito canalha, mas vamos ver por que ele é canalha. Vamos aprofundar melhor essa questão histórica. Sigamos no vídeo. A Igreja de Roma, em muitos momentos, ela obteve um protagonismo em relação a outras igrejas. Por que isso aconteceu? Primeiro, por conta dessa pretensa antiguidade, né? O fato da igreja ter sido fundada por Pedro e por Paulo, ou seja, dois apóstolos significativos. Mas também por conta da sua riqueza. Ela foi uma igreja rica, principalmente a partir de Constantino, e teve uma influência junto ao império considerável. Então, política sempre teve muito amarrado à igreja, de uma maneira especial, no caso da igreja romana. Quando os papistas eles sustentam a sua narrativa, que não deve nada às narrativas dos comunistas, que eles tanto acusam, Sabe o que eu acho interessante? Esse papo de querer nos acusar de comunistas? Cara, quem está dizendo aqui que a reforma protestante é o ano 1 da revolução é você. Você está afirmando claramente, reiterando o que eu já falei antes, que só no século XVI surgiu o verdadeiro cristianismo. E mais além, quando você diz que a partir de Constantino, ou até muito antes, tá, a igreja começou a se corromper e se degradar até o ponto de que ela realmente não vale a nada, como você está falando, então você terá que afirmar claramente que Jesus Cristo é um mentiroso, que Jesus Cristo não cumpriu o seu papel de assistir a sua igreja até o final dos tempos. Ora, se a Igreja Católica é corrupta, segundo a sua lógica, se a Igreja Católica fugiu da verdadeira ortodoxia, se a Igreja Católica de fato prega falsidade, como você disse, resta você me identificar onde está essa igreja entre os séculos, sei lá, IV e V da era cristã até o século XVI. O que vocês fazem? Vocês agora ficam reunindo os inimigos da igreja e os hereges.
A tradição protestante gosta de falar de certos tipos heréticos combatidos pela igreja como seus, por assim dizer, protagonistas promissores, né? E é interessante que revela realmente o caráter herético do protestantismo ou dos protestantismos. Então observem que esses protestantes, quando eles reivindicam o passado, é um passado de rebelião, é um passado de heresia, é um passado de apostasia e assim sucessivamente. E vejam que o argumento dele é o seguinte: se o diabo estiver contra a Igreja Católica, ele é aliado do diabo. Como ele também pode se aliar momentaneamente aos ortodoxos e, claro, bradar o espantalho que os ortodoxos fazem da Igreja Católica, assim sucessivamente, quando na prática essa lembrança das igrejas orientais não serve de nenhuma monta senão por questões de hostilidade. Porque o objeto de ódio é a Igreja de Roma. E por que isso? Porque ele foi doutrinado para isso. Ele não pensa de outra forma. E eles não têm outro expediente senão demonizar a igreja sob todos os sentidos e inclusive adulterar os fatos conforme as suas conveniências. Vamos lá. Mas pareceu o quê? Que a Igreja de Roma era a única igreja, estava de bem com todo mundo se amava, todo mundo tinha a mesma liturgia, a mesma doutrina, todo mundo cria nas mesmas coisas, sustentava as mesmas crenças. A cristandade vivia uma única forma de cristianismo e todos eram felizes e unidos em um mundo pré-Lutero. Meu caro, você apelou a uma mentira e a um espantalho que nunca foi pregado por nenhum católico. Você está falando merda, e falando merda da grossa. Nenhum católico afirma que, por exemplo, todas as igrejas apostólicas eram basicamente a mesma coisa. Ninguém fala isso. Pelo contrário, desde tempos imemoriais, reconhecemos, inclusive, certas liturgias, e como a Igreja Católica reconhece praticamente todas as liturgias do mundo oriental ligado a Roma. Então, vejam que ele usa esse raciocínio capcioso para dar a entender que as igrejas da época apostólica e mesmo da época patrística seriam uma espécie de igrejas protestantes consolidadas entre si. Então ele quer fazer uma falsa analogia, como se essas igrejas não tinham noções de hierarquia, não tinham noções de chefia, como também não tinham sucessão apostólica. Eles acham que sucessão apostólica, eles acham que a hierarquia eclesiástica, eles acham, inclusive, que a chefia e a primazia de Roma são meros acidentes ou meros caprichos e não elementos que foram dimensionados e estruturados a partir da época dos apóstolos. As cartas de Santo Inácio, e nós relembremos que Santo Inácio de Antioquia era um bispo oriental, é um bispo que hoje seria de uma região chamada Síria. E isso sem prejuízo de inúmeros bispos orientais, São João Crisóstomo, Santo Atanásio e muitos outros, que reconheciam plenamente a primazia e a chefia de Roma sobre todas as demais igrejas. Isso é um fato. Isso é um fato. E veja que reconhecimento da chefia de Roma sobre todas as demais igrejas não significa que Roma não respeitasse as tradições locais no que diz respeito ao rito, no que diz respeito à ordenação eclesiástica, etc. Muito pelo contrário. Não somente Roma respeitava, como Roma respeita até hoje. A igreja greco-melquita tem um rito de missa diferente do rito latino. Eles usam idiomas diferentes, por exemplo, às vezes usam grego, ou então até o árabe, porque eles vivem numa região do mundo árabe, junto com os maronitas, né? A igreja maronita também, que é uma igreja de língua árabe, e sem contar, por exemplo, a igreja caldeia, a igreja siríaca católica e assim sucessivamente. As igrejas que são chamadas pelos ortodoxos de uniatas, e veja que esse termo é um termo até pejorativo, no caso são igrejas de tradição eslava, né, ucraniana, ou então romena, búlgara, etc., mas que, embora eles tendo ritos próximos dos ortodoxos, eles são também ligados à chefia de Roma. Então o que você está falando é uma baita de uma bobagem, de uma asneira, e você está querendo criar uma ideia completamente falsa da Igreja Católica. E observemos que na época apostólica, e isso até o século XI, a Igreja Católica era única.
Foi só a partir do cisma do Oriente que realmente vemos uma ruptura significativa. Mas essas igrejas locais tinham ritos e disciplinas diferenciadas da Igreja de Roma, e a Igreja de Roma reconhecia essas diferenças. O problema, muitas vezes, é que as igrejas orientais causaram muitos problemas à Igreja Católica. E por quê? As heresias. Boa parte das heresias surgem justamente dentro do orbe oriental. Iconoclastia, arianismo, nestorianismo, monofisismo e assim sucessivamente. Não surgiram de Roma. Surgiram apesar de Roma. E Roma foi a maior defensora da ortodoxia. Isso os ortodoxos haverão de reconhecer. E isso é um fato. Agora, se você vem dizer que nós católicos embelezamos ou douramos a pílula, é outra história. Mas nós católicos romanos temos a perfeita ciência de que essa primazia de Pedro, essa primazia de Roma sobre as demais igrejas, é um fato fartamente documentado e que, evidentemente, os cristãos ortodoxos que se enveredaram por um outro tipo de estrutura eclesiástica e administrativa, e muitas vezes complexa e até complicada, já que eles não chegam a fatores peculiares de unidade, né? Eles não são totalmente únicos, né? Muitas vezes eles são muito vitimados por um certo localismo, nacionalismo. Bom, mas aí é problema deles. Se eles quiserem separar de Roma, paciência. Se eles quiserem seguir o imperador de Bizâncio, ou então, sei lá, aquele Miguel Celulário que era um baita de um canalha, paciência, o que a gente pode fazer, né? Vamos lá. Lutero foi o revolucionário e acabou com isso, criou placa de igreja e o caos que nós estamos acostumados a ver. No entanto, meus amados irmãos, isso aqui é história. Nós precisamos saber diferenciar história de teologia em alguma medida. Não que a história não deva ser compreendida sob lentes teológicas, mas porque a história muitas vezes trabalha com realidades que ofendem a nossa posição teológica. Isso é verdade. Você, por exemplo, fica ofendido com a Igreja Católica, porque a história corrobora com a Igreja Católica, não corrobora com as mentiras protestantes. Vamos lá. Isso aqui certamente ofenderá a posição teológica de muitos. A Igreja, nos seus primórdios, já apresentava traços de pluralidade doutrinária. Meu filho, outra besteira que você está falando. Uma coisa são certos aspectos que eram debatidos entre as igrejas apostólicas. Mas se existe alguma coisa que a igreja prezava desde o início, era a unidade e não a pluralidade. Por acaso você está afirmando que a igreja aceitava o gnosticismo? Aceitava o marcionismo? Aceitava o sabelianismo? Aceitava o adocionismo e outros tipos de heresias? Ora, se você está dizendo que existe uma pluralidade teológica, então por que dentro dessa pluralidade teológica que você está afirmando, a igreja combateu as heresias? Então essa pluralidade teológica que você está afirmando é uma fantasia mental sua, porque você quer realmente falar para os seus pares protestantes de que a igreja nos primórdios era uma forma protestantizada, por assim dizer, de estrutura existencial ou então eclesiástica, etc. Me desculpa, mas isso aí é mentira, vigarice sua, tá? Lamento dizer, mas a sua resposta é de uma vigarice extrema, para dizer o mínimo. E aqui eu vou citar algumas igrejas que não estão em comunhão com Roma e são igualmente antigas. A primeira delas é a Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria. Acredita-se que ela foi fundada por São Marcos, o Evangelista, por volta de 42 d.C. Nós temos também a Igreja Ortodoxa Siríaca, que é tradicionalmente associada aos apóstolos Pedro, Tomé e Paulo, com raízes que remontam ao século I, ou seja, o mesmo século em que Cristo viveu. Essa igreja siríaca que você está falando, na verdade, são duas igrejas siríacas. Existe a siríaca ortodoxa e existe a siríaca católica. Existe uma parte dessa igreja que se alinhou a Roma e outra que ficou autocéfala. É o que você evidentemente evita falar, mas vamos lá. E terceira e última citação aqui, essa aqui não é uma lista exaustiva, nós temos a Igreja Apostólica Armênia, que foi tradicionalmente creditada aos apóstolos Bartolomeu e Tadeu por volta do século I também. Essas igrejas orientais não necessariamente estão em comunhão com Roma. Na verdade, elas não estão em comunhão com Roma, como também elas não estão em comunhão com alguns concílios ecumênicos da igreja. Vamos falar, por exemplo, sobre a Igreja Armênia. Por que a Igreja Armênia se separou do orbe católico? Se não me falha a memória, a Igreja Armênia se separou no Concílio de Calcedônia. E por que isso? Porque é uma igreja monofisista. Será que esse idiota aí que diz que existe uma pluralidade teológica
Então, por que não se aceitou a pluralidade do monofisismo? Para quem não sabe, o monofisismo dizia que Jesus Cristo só tinha uma única natureza, a natureza divina. Ele não tinha natureza humana. A natureza humana é como se fosse quase um espectro, propriamente dito. Os armênios, não querendo passar muita vergonha, mas é claro que os armênios ficam um tanto ofendidos, eles dizem que eles são miafistas. Ou seja, que na verdade, Cristo é divino e humano numa mesma natureza. O que denota o fato de que não deixa de ser uma espécie de monofisismo. Como está dizendo, monofisis, ou seja, mesma natureza, única natureza. Em outras palavras, durante séculos, a igreja armênia negava a união hipostática. O que é a união hipostática? Que é, inclusive, creditada até pelos protestantes reformados, luteranos, anglicanos, etc. De que Jesus Cristo é uma pessoa que tem duas naturezas, a natureza humana e divina entrelaçada no homem. E eu acho interessante esse sujeito fazer espantalho das igrejas pré-calcedônicas como se fosse assim uma espécie de negação da igreja católica. Não entendi isso até agora, mas vamos lá. A maioria delas, diga-se de passagem, não está em comunhão com a Igreja Católica Romana. Não só ela, muitas igrejas não estão, e daí? Hoje, no século XXI, existe um ecumenismo, né, de uma busca por aproximação de outras igrejas, e há igrejas orientais que estão em comunhão com a Igreja Católica Romana. Mas as principais delas, que nós vamos falar mais pra frente, foram as grandes responsáveis pela preservação do texto bíblico, não estão. Essas... Primeiramente, eu não sei onde você quer chegar na questão de preservação do texto bíblico, uma vez que as igrejas ortodoxas não têm nem unidade canônica no texto bíblico. Aqui nós vamos até ridicularizá-lo para a gente ver como ele é divertido. As igrejas possuem doutrinas diferentes em questões que julgam os papistas são fundamentais. Porque há pouco tempo, em um vídeo, apareceu um comentário muito interessante de um papista. Esse papista até que ele era mais assim, das citações, né? Porque tem vários tipos de papistas que comentam. E você, papista que está me assistindo, pode comentar aí, pode me xingar à vontade, sabe? Já te xinguei muito e ainda te mando pra... Bom, você sabe. Vamos lá. Bota aí o que você quiser, larga os cachorros mesmo, que só me ajuda. Mas o papista ele disse o seguinte, ele falou que as igrejas protestantes se juntaram para atacar a igreja católica. Aí, o batista acha que o problema da igreja católica é que eles batizam criança. O presbiteriano acha que é outra coisa. O pentecostal é porque não tem o Espírito Santo. Essas coisas reducionistas. Não é coisas reducionistas, acho que são coisas essenciais. A questão do batismo, a questão da Eucaristia, a questão da eclesiologia, a questão da soterologia, tudo isso é diferente e não somente contraditório. Né? Nós temos que ver que só existe uma única verdade de fé. Ou essa verdade é católica ou ela não é. E se ela não é católica, ela é de quem? Indo para o mundo protestante, nós não vamos encontrar verdade alguma, nós vamos encontrar o reino das opiniões, porque cada um cria a sua opinião e acha que criar a sua opinião é necessariamente um argumento doutrinário. Então isso que é o protestantismo. Aliás, se nós pegarmos a questão do batismo, o conflito do batismo no sentido batista e no sentido luterano calvinista é evidente porque as duas conclusões se opõem na questão da validade sacramental do batismo. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o besterol. Eles vão dizer o seguinte, que tudo é fundamental. Tudo é fundamental. Batismo é fundamental, ceia é fundamental, a questão da liturgia é fundamental. E essas outras igrejas, que não estão em comunhão com a igreja católica, têm diferenças. Têm diferenças para os romanistas. Diferenças que os impedem estar em comunhão. E outro fato curioso, já mencionado, é que os textos mais antigos da Bíblia, até mesmo no sentido material, se você for procurar os textos mais antigos da Bíblia, você vai encontrar nesses lugares, no Oriente cristão, que eu volto a repetir, é eclipsado por uma narrativa romanista e eurocentrista. Isso não... Eu vejo uma coisa muito interessante que ele coloca duas proposições. Primeiro, ele quer invalidar a autoridade de Roma porque os textos mais antigos encontrados da Sagrada Escritura são do Oriente. Só que este argumento é completamente infeliz porque o que define a canonicidade do cano bíblico não é um critério de antiguidade textual, é um critério de autoridade. E se nós quisermos trabalhar sob esse critério de autoridade, então o Vaticano até hoje tem um dos textos mais antigos do mundo no que diz respeito à Sagrada Escritura, que é o Codex Vaticanus. O Codex Vaticanus está na Biblioteca do Vaticano e serviu de referência junto com o Codex Sinaíticos e o Codex Alexandrinos para nós estudarmos o desenvolvimento do cano bíblico. Ora, mas por que o Codex Vaticanus está no Vaticano, não é mesmo? Esse cara ignora o fato de que a Igreja de Roma
como chefa das demais igrejas, não somente exercia uma certa influência, como também essa influência era sentida em boa parte das igrejas, não somente, claro, o conjunto das igrejas latinas, como também das igrejas da África e as igrejas orientais. Então, a textualidade, a antiguidade textual não quer dizer nada, até porque boa parte desses textos, por exemplo, Códex Sinaíticos, o Códex Alexandrinos, o Códex Vaticanos, eles foram encontrados no Egito, se não me falha a memória. E por quê? Porque o clima do Egito favoreceu muito da preservação documental que era escrito em papiro. Só por causa disso. Isso não quer dizer necessariamente que o Egito tenha uma prevalência teológica ou uma prevalência episcopal em relação às demais igrejas. Isso não tem nada a ver. E ele fala de uma narrativa eurocêntrica romanista. Cara, deixa eu te falar uma coisa, porque aí mostra o seu desconhecimento histórico total. O conceito de Europa, como entendemos hoje, não somente é moderno, como ele surge a partir do século XVI. Os europeus medievais não se viam como europeus, eles se viam como parte da República Cristiana. Era assim que eles se viam. Eles se viam como parte da cristandade. A cristandade era, por assim dizer, a pátria do cristão. Então, quando você fala de raciocínio eurocêntrico, meu amigo, a terminologia Europa, embora ela seja mais antiga que o Renascimento, ela foi utilizada justamente quando há a ruptura espiritual causada pela Reforma Protestante. É a partir do final do século XVI que você vê as primeiras referências dos europeus como europeus. Porque antes eles não se viam necessariamente como europeus. Eles poderiam dizer que existia um continente chamado Europa, mas esse conceito não adquiria um aspecto identitário como de fato ocorreu no século XVI. As pessoas se consideravam tão somente católico-romanos ou católicas. E vejam que essa questão do catolicismo romano, se esse seu argumento valesse alguma coisa, resta saber como ele se aplicaria quando uma igreja muito poderosa, como a de Constantinopla, tinha um Império Bizantino ao seu talante. Nós temos que entender uma coisa muito elucidativa. Roma, e nós estamos falando aqui da igreja romana, tá? E a Europa Ocidental, e aqui nós estamos usando uma terminologia moderna, do século V até o século XII e XIII, tinha uma situação política e social muito mais instável e muito inferior em aspectos materiais do que o mundo grego. Enquanto o Império Bizantino era poderoso, era grandioso, era majestoso em todos os sentidos, a Europa passava por uma situação de completa turbulência. Invasões ao norte pelos vikings, invasões ao leste pelos magiares, por inúmeros outros povos, eslavos e assim sucessivamente, e pelo sul a invasão islâmica, que também, claro, afetou posteriormente o Império Bizantino. Mas no cômputo geral, a sua argumentação de que os romanos são eurocêntricos, isso não tem o menor sentido na Idade Média, porque o homem grego bizantino era muito mais arrogante. Até porque eles não somente se achavam sucessores do Império Romano, e de fato nós tínhamos o Império Romano do Oriente, como ainda como caudatários da tradição filosófica grega, eles se achavam muito superiores aos romanos e muito superiores à Europa Ocidental. E de fato, você compara Bizâncio, que era uma cidade pujante, que era uma cidade comercial, que era uma cidade cheia de espetáculos, de exuberância, e isso com a Roma papal, que era uma cidade muito mais pobre. E não somente a Roma papal, mas a Europa Ocidental inteira, perto de Bizâncio, era um verdadeiro grotão fazendário. Então o que você está falando, historicamente, é falso. Totalmente falso. Como também é falsa a ideia de invalidar a autoridade de Roma pelo fato dos textos mais antigos terem sido encontrados, por exemplo, no norte da África. Isso não tem o menor sentido, mas vamos lá.
Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso é algo que, inclusive, precede em muito a esquerda. Essa coisa do Ocidente eclipsando o Oriente é antiga e já remonta à própria Grécia. Como a gente poderia falar aqui em vídeos muito mais complexos, muito mais necessários, mas eu tenho que ficar falando de catolicismo romano, porque é um tema que eu vejo que precisa ser abordado. Eu acho que ele se esquece de que os gregos também são europeus, né? Mas vamos lá. Porque as pessoas estão cheias de dúvidas, as pessoas estão muito confusas. Então, de novo, eu volto a repetir. Esse vídeo aqui é falar o óbvio. É falar o que todo professor de EBD deveria estar devorando no café da manhã. Ou seja, mentira pataquada protestante. Mas vamos lá. Mas, dito isso, vamos seguir. Cada uma dessas igrejas antiquíssimas, ela preservou textos bíblicos diferentes, fazendo aquilo que nós chamamos de Bíblia hoje. O conceito de Bíblia é um conceito que surge a posteriori, mas o cânon existia e cada igreja tinha o seu próprio cânon. Portanto, nós não temos apenas uma Bíblia, mas diversos cânones, como a Bíblia Ortodoxa, que é calcedoniana. Nós temos a Bíblia Etíope, que é a miafisita não calcedoniana. A Bíblia Siríaca, que também não é calcedoniana. E as igrejas que mais fizeram pela preservação da Bíblia não estão em comunhão com a Igreja de Roma. Agora, a questão dos livros e dos cânones diferentes não seria um tiro no pé dos protestantes? O papista pode muito bem falar isso. Você está falando que tinha várias Bíblias aí, textos diferentes considerados como canônicos. Isso não é um tiro no pé dos protestantes? E aí eu volto a fazer aquele disclaimer. Devemos diferenciar história de teologia. Ai, meu Deus do céu. O cara tocou na questão das chamadas tradições que geraram o cânon bíblico. Veja que a argumentação dele demole completamente a sola escritura. Já começa por aí. Porque se cada igreja formou um cânon bíblico diferenciado, então eu pergunto para vocês uma coisa. Que sola escritura eu me utilizaria para interpretar textos canônicos que são diferentes entre si? Então, observamos aqui o quanto a tradição é importante para remodelar a textualidade da Sagrada Escritura. E não somente remodelar, como também confirmar. E aqui nós temos que fazer um diferencial. Por que a Igreja de Roma prevalece sobre as demais igrejas? Essa que é a grande questão. E aqui ele diz que as igrejas orientais contribuíram para preservar o texto bíblico e não a Igreja de Roma. Meu amigo, você está falando besteira. Besteira sobre besteira. Boa parte desses cânones orientais, em muitos aspectos, eles seriam considerados defeituosos perante a nossa ótica. Vamos pegar, por exemplo, uma Bíblia, e eu estava vendo que é citada por um pseudo-judeu, um cripto-judeu aí, que é um tal de não sei o que, Tsidok, uma coisa assim, que ele começou a falar, nocauteando Roma, traduzir a Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta é a Bíblia aramaica, tá? E o cara achando que estava fazendo assim, sei lá, estava fazendo um showzinho dele, né? Pois bem, a Bíblia Peshitta, que é a Bíblia aramaica, que é a Bíblia utilizada pela Igreja do Oriente, que nós chamamos de Igreja Nestoriana, tá? E também a Bíblia Peshitta é utilizada pela Igreja Siríaca, é utilizada até, creio, talvez pela Igreja Caldeia também, tudo no Iraque, tá? Iraque e Síria, tá? Essa Bíblia tem um problema muito sério. Ela foi traduzida, no caso, o Antigo Testamento do hebraico para o aramaico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi traduzido do grego para o aramaico. Porém, o cânon dela é totalmente defeituoso. Ela não tem Apocalipse de João, por exemplo. Ela não tem, acho que é a segunda carta de Pedro. Então, existem algumas cartas apostólicas que estão ausentes nesse cânon bíblico. Logo, a Bíblia Peshitta não serve de parâmetros objetivos ou iniciais para o cânon bíblico católico. Justamente porque, além de eles terem deficiências na estrutura canônica, muito posteriormente eles tiveram que acrescentar certos livros por influência não somente das igrejas orientais, como da própria Igreja Católica. É muito simples. Aí eu pergunto para vocês, as igrejas orientais contribuíram de fato para a formação do cânon bíblico? Depende do que você entende por cânon bíblico. Por quê? As igrejas ortodoxas não têm cânon bíblico unificado. E eu acho interessante ele fazer um espantalho contra a Igreja de Roma, quando na verdade a visão canônica dele do Antigo Testamento seria completamente diferente da visão canônica ortodoxa. Pois a Igreja Ortodoxa, ou pelo menos a maioria das igrejas ortodoxas, aceita toda a Septuaginta. E quando se fala de toda a Septuaginta, existem textos a mais que nós não encontramos na Bíblia Católica. Vide 3º e 4º Macabeus,
acho que são acréscimos de Daniel, de Esther, oração de Manassés. Oração de Manassés foi oficializado por volta do século XVII. Então vejam que o cânon ortodoxo não tem unidade. Se não me falha a memória, eu posso estar errado aqui. A Igreja Ortodoxa Etíope, inclusive, considera como inspirados carta de São Clemente aos Coríntios. Considera inspirado Pápias, inspirado. Para nós é um autor patrístico, mas para os ortodoxos etíopes é um texto inspirado. Eu vou indo mais além. Ele cita a Igreja Armênia. A Igreja Armênia, blá blá blá. A Igreja Armênia tem uma carta chamada Terceiro Coríntios, que foi tirado depois de Atos de Paulo. Atos de Paulo é um livro apócrifo. E que depois os armênios, com aproximação dos ortodoxos, retiraram esse texto. Então eu pergunto a vocês, os orientais servem de parâmetros para nos ensinar o cânon bíblico? A resposta é um sonoro não. Porque eles mesmos não têm unidade no que diz respeito ao cânon bíblico. Nós, católicos, quando formamos o cânon bíblico, nós formamos a partir de quê? A partir das tendências comuns das igrejas católicas que estavam inseridas em Roma. E não somente em Roma, a própria igreja africana participou disso. E não só a igreja africana, né? Algumas igrejas orientais também participaram disso, de forma indireta. E aqui nós podemos comprovar o fato de que a sola escritura não tem o menor sentido, tanto para a Igreja Católica como para igrejas orientais, a começar pelo fato de que o cânon bíblico foi decidido por autoridades que se julgavam caudatárias de uma tradição ou então caudatárias de uma definição formal daquilo que nós chamamos de Bíblia. Esse cara está dando um tiro no pé mesmo, ele está se enrolando tal porque o objeto dele é querer desacreditar a Igreja Católica. Só que existe um problema. Primeiro, por que você usa o espantalho das igrejas orientais se você, na verdade, aceita apenas o cânon judaico, que é uma outra tradição? O cânon judaico que nós chamamos de Tanar, por exemplo, é uma tradição completamente estranha ao cristianismo. E eu posso aqui, inclusive, ressuscitar um velhíssimo debate que houve entre nosso grande santo chamado Jerônimo, São Jerônimo, e Santo Agostinho. Por quê? Porque São Jerônimo, quando ele foi estudar na Palestina, ele começou a ficar empolgadinho com os argumentos dos judeus. E ele começou a querer rejeitar a Septuaginta. Porque a Septuaginta, que é a Bíblia grega, era a Bíblia utilizada pelas igrejas cristãs. Né? E Santo Agostinho começou a refutar Jerônimo por conta desse aspecto da tradição. E no final da história, quando a gente observa a crítica textual bíblica, no caso, a crítica textual bíblica deu razão a Agostinho e não a São Jerônimo. E graças a Deus, São Jerônimo, que era um homem muito teimoso, mas ele foi aos poucos rendido às evidências e aceitou a Septuaginta. Não somente aceitou a Septuaginta, como traduziu a Vulgata Latina. Simples assim, né? Vamos lá. Não é porque uma coisa aconteceu que ela é o certo. Como a gente sabe se uma coisa é certa ou errada? Pela palavra de Deus, pela escritura sagrada. Agora, não, eu não entendi porra nenhuma que esse cara falando. Uma hora ele fala de história, outra hora ele fala de teologia. A Sagrada Escritura, por si só, não serve de um parâmetro objetivo para tirarmos questões teológicas. Ela tem que estar inserida numa tradição, como ela tem que estar inserida numa autoridade legítima. Por exemplo, quando nós afirmamos a autoridade legítima da Igreja Católica, nós falamos claramente a autoridade legítima de Roma. Roma sempre teve esse papel árbitro, esse papel de finalizar e de combater as heresias e também, no caso, amenizar os conflitos. Isso desde a época de São Clemente Romano, tá? Desde a época de São Clemente Romano. Nós temos a carta de São Clemente Romano aos Coríntios, ou seja, um bispo de Roma tentando resolver um problema de Corinto. E isso no final do século I. Então, olha só a importância da ideia da primazia de Pedro. É claro que os ortodoxos vão inventar inúmeras objeções a Roma, porque Roma falou isso, falou aquilo e blá blá blá. Claro, eles precisam de uma justificativa teológica para escamotear também os aspectos políticos que geraram a ruptura ou então o cisma do Oriente. Mas, independentemente de qualquer coisa, a Sagrada Escritura por si só ela já é um objeto
que implica uma tradição e uma autoridade legítima que a afirme. E se nós hoje temos a Bíblia tal como nós entendemos, sem os conflitos, sem as diferenças, sem as contradições aparentes dos cânones das igrejas ortodoxas ou das igrejas orientais, isso se deveu a Roma. Vamos pegar o caso dos conselhos regionais, conselho de Hipona, conselho de Cartago, etc. Nós já temos ali um retrato fiel daquilo que seria a Bíblia no seu mais alto tom. A Bíblia no seu caráter mais oficial. E que, inclusive, Roma, no outro lado do Mediterrâneo, oficializou esses concílios regionais. O que mostra o quê? Um caráter de autoridade. E que talvez as igrejas orientais negligenciaram esse ponto, porque nós temos que entender que o conceito da canonicidade, como nós entendemos hoje, ele é um conceito moderno. Porque na prática, as igrejas cristãs entendiam a escritura dentro da parte de um todo mais complexo que nós chamamos de tradição, de costumes, de magistério e assim sucessivamente. É isso que nós temos que entender. É por isso que a definição do cânon foi um processo lento e gradual de inúmeros debates em que as igrejas queriam chegar no denominador comum. E nós percebemos que a primeira igreja que tomou partido nesse sentido, né, de um sentido mais efetivo, foi a igreja de Roma. Até pelo fato da igreja de Roma ser a principal protagonista da história cristã. É inegável esse protagonismo. Esse protagonismo histórico, esse protagonismo espiritual, esse protagonismo administrativo, etc. E as igrejas ortodoxas, evidentemente, se ressentem disso. E vejam que existem inúmeros debates para que essas igrejas ortodoxas voltem a Roma, voltem a aceitar o Papa dentro de uma chefia universal. No fundo, da mesma forma que existem segmentos ortodoxos extremamente hostis e birrentos com a igreja de Roma, mas existem elementos ortodoxos que querem a união. E isso é tão verídico que, nos últimos 5 séculos da igreja, muitas igrejas que eram autocéfalas, muitas igrejas que estavam, por assim dizer, se não separadas de Roma, mas não tinham uma perfeita comunicação com Roma, quando houve essa perfeita comunicação, eles acabaram se unindo a Roma. Voltaram. Muitas dessas chamadas igrejas suiures, as igrejas orientais católicas, elas simplesmente fizeram um acordo e voltaram. E voltaram para perceber o quanto Roma é a principal protagonista da universalidade católica. É difícil negar isso. Você pode inventar as objeções que quiser. Se você é ortodoxo, sei lá, pode bradar a causa do filioque, sei lá, contra o filioque, contra o conceito da transubstanciação da Eucaristia, porque os ortodoxos em geral não se entendem em inúmeros dogmas que eles mesmos criam, né? Eu diria que os ortodoxos são os tortodoxos, eles são tortos, né? Não quer dizer aqui que eu não tenha respeito pela tradição oriental, muito pelo contrário. Eu respeito profundamente a tradição oriental e, inclusive, existem santos ortodoxos que são reconhecidos pela Igreja Católica. Tá? Santos até ortodoxos russos, que são venerados por igrejas orientais católicas. Olha só que coisa interessante, porque mesmo que haja elementos de ruptura por conta daquela briga que houve entre Constantinopla e Roma em 1054, no entanto, existem pontos de convergência. Por quê? Porque são igrejas apostólicas, né? Os sacramentos ortodoxos são praticamente os mesmos, a despeito das diferenças de compreensão que eles têm. E isso, claro, foi por causa dessa ruptura. Por causa dessa ruptura, foram 2 segmentos que tiveram caminhos diferentes. Mas, fora isto, existem tantos laços de ligação espiritual com as igrejas orientais, como também, evidentemente, inúmeras divergências. O que não quer dizer que isso negue a primazia da Igreja de Roma. Vamos lá. Agora, uma coisa é fato. Historicamente, essas igrejas tinham livros cuja lista poderia ser diferente. Inclusive, os próprios pais da igreja, quando a gente estuda de fato o pensamento deles, eles conflitavam a respeito de quais livros eram canônicos
ou não eram canônicos. Isso relacionado ao Novo Testamento. Vou dar exemplo de 2 livros que suscitaram controvérsia no meio dos pais. O primeiro deles é o livro da Revelação, o Apocalipse. Alguns pais da igreja, como Eusébio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, tinham reservas sobre a canonicidade do livro. Havia preocupações quanto à autoria e o conteúdo apocalíptico. O próprio Eusébio de Cesareia, ele entendia que quem escreveu o Apocalipse não foi o mesmo João Evangelista. Então eles tinham alguma dificuldade com o Apocalipse. Outra epístola que criou dificuldades foi Hebreus. Hebreus é um livro aceito de maneira tardia no cânon ocidental. E por quê? Que ele levou tempo até entrar no cânon ocidental. Por conta da autoria. E alguns pais, como Tertuliano, a questionaram, uma vez que não estava claro quem o escreveu. Voltando para aquilo que a gente já trouxe em outro vídeo, o que consistia o critério a partir do qual um livro era canônico ou não para a igreja? Como que a igreja recebia os textos? Ela recebia entendendo que aqueles textos foram escritos por apóstolos. Então, canonicidade era um sinônimo de apostolicidade. Não necessariamente. Porque quando nós falamos de apostolicidade, vamos pegar um livro que foi considerado canônico, ou pelo menos uma das primeiras listas canônicas que nós temos, que é o Codex Moratório. E engraçado, né? Esse cara diz que a Igreja de Roma nunca participou da consagração do cânon bíblico. O Codex Moratório é um texto que foi encontrado numa biblioteca italiana do século XVII, né? Que mostra um cânon do século II, tá? Uma consolidação do cânon do Novo Testamento do século XVI, que mostra a consolidação do cânon bíblico do Novo Testamento no século II, tá? É uma descrição. E dentre essa descrição canônica havia Apocalipse de Pedro. Ora, ninguém vai negar que havia uma autoria declarada. Só que a mera autoria declarada não quer dizer necessariamente que haja uma apostolicidade daquele texto. O próprio Eusébio de Cesareia, se não me falha a memória, acho que na história eclesiástica, afirma claramente que Apocalipse de Pedro não é inspirado porque não está na tradição. Então, de alguma forma ou de outra, mesmo que as igrejas orientais pudessem divergir em certos aspectos canônicos e textuais, no entanto, entre essas igrejas havia certas tradições comuns que não poderiam ser ignoradas. E a Igreja de Roma, quando ela formalizou a sua canonicidade, ela se baseou justamente nessa universalidade canônica. Algo que as igrejas orientais não encontraram, pelo menos não as igrejas orientais ortodoxas. Essa que é a grande diferença. Então, na verdade, o que define muitas vezes a canonicidade é uma tradição correlata que afirma aquela canonicidade. Por exemplo, Hebreus, como ele tocou. Porque Hebreus era um texto questionado. Porque Hebreus, além de ter um estilo do grego muito distinto das outras cartas de Paulo, ao que parece, ela não tinha uma autoria certa. E quem foi que deu autoria a essa carta? Foi a tradição da igreja. A tradição da igreja de Roma e a tradição das igrejas orientais. Embora essas tradições não se equivalham. E não se equivalham justamente porque aqui nós temos um critério de autoridade que afirma a tradição. E partindo do pressuposto de que o próprio Irineu de Lyon, isso no século II, isso no livro Contra as Heresias, e isso porque ele está argumentando contra os gnósticos, ele já falava que a Igreja de Roma é a mais antiga e a que guarda melhor a tradição dos apóstolos. E por que apóstolos? Porque apóstolos Pedro e Paulo, ou seja, os principais apóstolos. Então aqui nós temos uma gradação hierárquica de Roma de definir a verdadeira tradição, de definir aquilo que de fato as igrejas devem crer. Claro que quando nós falamos de tradição aqui, nós temos de entender o que é a sagrada tradição, ou seja, aqueles elementos que formam um componente doutrinário, e ao mesmo tempo nós temos que entender também que, claro, existem tradições, ou pelo menos hábitos ou costumes, que não são necessariamente elementos dogmáticos. Vide, por exemplo, a forma do rito da missa ortodoxa, né? Ou das igrejas orientais. Então são distintas da Igreja de Roma, mas a Igreja de Roma aceita como um elemento local daquela igreja e que, portanto, são formas de manifestação do culto a Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ainda que, evidentemente, as igrejas ortodoxas tenham problemas na definição da Eucaristia e assim sucessivamente, né? Vamos lá.
como diz Jaroslav Pelikan. Fato, e aqui que vem a resposta, né, a essa suposta crítica aos protestantes, admitindo isso, é que em todas essas tradições, os textos sagrados são a fonte da autoridade a partir das quais se findam doutrinas. Muitas vezes, doutrinas que conflitam, sim, em torno das mesmas passagens. E isso torna a antiguidade cristã muito parecida com, pasmem, o que hoje a gente entende como protestantismo. Você entendeu a lógica maluca e esquizofrênica desse cara? Se essas igrejas apostólicas, digamos assim, as igrejas orientais, se as igrejas orientais não se entendem nem no cano bíblico, como é que a sola escritura poderia ser base para a fundamentação das doutrinas dessas igrejas? Não tem a menor lógica o que ele está falando. Ele coloca duas proposições distintas e contraditórias. Uma, a de que cada igreja oriental, principalmente as igrejas autocéfalas, tá, desenvolveram conceitos canônicos diferenciados entre si. Acréscimos de certos livros que uns aceitam e outros não aceitam. Sei lá, você vai para a igreja ortodoxa etíope e encontra o livro de Enoque. Você vai para a igreja armênia e encontra Atos de Paulo dentro do cânon do Novo Testamento. E isso, com certeza, muda, de alguma forma, a configuração do entendimento dos dogmas. Mas por que uma igreja tinha um texto acrescido e o outro não tinha? Porque não havia compatibilidade entre essas tradições. Mas, por via das dúvidas, as tradições pesavam. E a Igreja de Roma tinha uma situação privilegiada porque ela poderia falar em nome de todas elas, baseado num critério unitário de tradição que essas igrejas não tinham. E por que esses problemas? Porque provavelmente a gente tem que entender uma coisa, que guardar textos é uma coisa muito difícil no mundo antigo. Textos perecem. Textos podem ser comidos por bichos, por baratas. Textos podem ser destruídos pela umidade e assim sucessivamente. E isso sem prejuízo do fato de que o que unia muitas igrejas cristãs eram muito mais a questão da tradição e do ensino magisterial do que propriamente, por assim dizer, somente a escritura. Então o que ele está falando aí é basicamente uma tentativa anacrônica de adaptar um conceito que só existiu no século XVI, quando a Bíblia estava prontinha e acabada para os protestantes brincarem de livres intérpretes e livres magistérios, né? Para eles inventarem inúmeras heresias e também ressuscitarem velhas heresias. Basicamente isso. Então, a proposição que ele coloca é totalmente problemática e enterra o protestantismo de uma forma que chega a ser cômica. Porque se ele alardeia as tradições das igrejas autocéfalas para falar do cânon bíblico, então nós não teríamos um cânon bíblico nem mesmo unificado. E nós sabemos que as igrejas ortodoxas só se entendem quando eles se reúnem nos concílios. Basicamente isso. Se não se reúnem nos concílios, eles não têm entendimento. Basicamente é assim, né? Vamos lá. Você tem muitas igrejas que têm diferenças na teologia, têm diferenças na doutrina, algumas estão em comunhão, outras não estão, né, por uma série de questões. E aqui a gente precisa entender, é história isso. Jaroslav Pelikan, olha o que ele vai dizer na página 89 do seu primeiro tomo da série sobre tradição cristã. Abre aspas. A igreja primitiva não se caracterizava pela unidade explícita de doutrina. Portanto, a heresia às vezes podia reivindicar mais a antiguidade que a ortodoxia. Mas o que caracterizava o cristianismo primitivo era a unidade de vida, de fidelidade ao Antigo Testamento, de devoção e lealdade ao seu Senhor, conforme era testemunhado no Antigo e Novo Testamento. Fecha aspas. A suposta unidade explícita de doutrina que a Igreja de Roma evoca é uma mera narrativa para a sustentação da sua primazia sobre outras igrejas. Então a Igreja de Roma sempre foi uma igreja que procurou se propagar como a igreja verdadeira. Não, filho, não é que a igreja tenha se colocado dessa maneira, não. É porque as igrejas apostólicas reconheciam essa autoridade. Você parte da pressuposição de que a primazia de Roma é uma declaração só de Roma. Não, filho. Quando você pega um documento de um bispo de Antioquia afirmando que a igreja que preside entre os romanos, no caso, Inácio de Antioquia está falando isso, e ele se direciona à igreja de Roma com um diferencial que ele não faz com outras igrejas. É isso que nós temos que entender. Ele coloca a igreja num pedestal que as outras igrejas ele não se manifesta dessa maneira. Não é que a primazia de Roma tenha sido uma coisa inventada pelos romanos. Ela é alardeada tanto por bispos, comentaristas das igrejas ocidentais, como também orientais. Há santos ortodoxos, que também são os nossos santos, São João Crisóstomo, Santo Atanásio e muitos outros, São Gregório de Nazianzo, e enfim,
tá? Que eles alegam claramente a primazia petrina. Alegam claramente a chefia universal de Pedro. É claro que os ortodoxos, eles vão argumentar de outra maneira. Não, mas essa primazia é uma primazia moral, não é uma primazia de presidência, não é uma primazia jurisdicional e etc, e blá 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 e tal. Cara, quando havia merda nas igrejas orientais, a quem eles procuravam para resolver os problemas? Roma. E Roma chegava lá e botava fogo mesmo, botava rédea. Por quê? Porque havia realmente a crença da primazia. Então isso não foi uma invenção da Igreja de Roma. E veja que quando o Yaroslav Pelikan, ele era ortodoxo, tá? O historiador Yaroslav Pelikan, e eu conheço muito pouco a obra dele, quando ele fala da questão de uma devoção a Nosso Senhor e etc, né, sobre a questão doutrinária, nós temos que entender que o cristianismo, embora tenha uma doutrina, no entanto, precisou desenvolver os conceitos teológicos dessa doutrina. Por exemplo, vamos pegar o caso da Trindade ou da Trinitate. O primeiro autor a ter escrito sobre o assunto, pelo menos conhecido, foi um africano chamado Tertuliano. Ele escreveu um livro chamado De Trinitate, e que influenciou as igrejas ocidentais e orientais, né? Ele usou pela primeira vez essa terminologia. Então, a igreja cristã, ainda que na sua fase primitiva ela teve que se afirmar sobre certos conceitos bases do cristianismo, mas ela teve que desenvolver teologicamente isso. E ela teve que explicar justamente para preservar esses pontos de fé. Então ela não se resumiu somente numa devoção, por assim dizer, rarefeita ou vaga de Nosso Senhor. Não. A igreja quis aprofundar a explicação dos seus próprios conceitos. E nós temos não somente a explicação da Trindade, ou seja, das três pessoas divinas que estão numa unidade substancial de natureza, né? Ou numa homoousia, né? Uma unidade substancial. E ao mesmo tempo, como também nós temos a questão cristológica, ou seja, qual é a natureza do Nosso Senhor, a natureza humana, a natureza divina, e as igrejas católicas, né? E naquela época era a igreja católica mesmo, não era a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa surge realmente a partir de 1054, mas as igrejas chegaram a um denominador de que Jesus Cristo tinha duas naturezas numa mesma pessoa. Isso foi necessário explicar. E assim foi se desenvolvendo o conceito da doutrina cristã. Então o que você está falando é tanta besteira, mas tanta besteira, que mostra o seu desconhecimento histórico sobre o assunto. Mas vamos lá, vamos lá, besteira. Sim, afirmando a sua supremacia. E o que unia o cristianismo, que tinha traços de diversidade e pluralidade, era um modo de vida centrado na autoridade dos textos bíblicos e na lealdade a Deus, conforme testemunhado no Antigo e no Novo Testamento. Veja uma coisa interessante, ele está querendo dizer para você que a igreja primitiva era da sola escritura. Mas pera lá, se a igreja primitiva não tinha uma definição formal do cânon bíblico, se a igreja primitiva precisava desenvolver certos conceitos, então como os textos bíblicos por si só poderiam se fundamentar, né, no que diz respeito à explicação puramente dogmática? Não tinham. Primeiro porque, junto com esses textos bíblicos, havia também uma tradição oral. Evidentemente que essa tradição oral, nos primórdios da era cristã, talvez fosse muito mais simples identificá-las, porque, claro, cada igreja tem o seu desenlace, o seu desenvolvimento, né? Mas, acima de tudo, essa tradição oral foi responsável pela consolidação de certos elementos dogmáticos, como também até a consolidação do cânon bíblico. Ainda que certas igrejas tenham certos diferenciais canônicos. E elas têm certos diferenciais canônicos por inúmeras razões. Primeiro, nós temos os casos das igrejas pré-calcedônicas, porque eles romperam com Calcedônia, né? E essas igrejas de Calcedônia enveredaram por um caminho diferente e, inclusive, aceitavam textos apócrifos. As outras igrejas tinham um problema da unidade. Por quê? Porque elas são igrejas nacionalistas, igrejas muito localistas, e elas não tinham um contato suficiente com as outras igrejas para fazer as comparações necessárias e criarem um consenso sobre o cânon bíblico. Quem se mobiliza para construir um consenso dentro de uma tradição confiável para formalizar o texto bíblico é a Igreja Católica Romana. E eu poderia dizer a Igreja Católica.
Aquelas que mais se alinharam a Roma, de fato, tinham o beneplácito, não somente da tradição verdadeira, como também da ortodoxia. Vamos lá. Mudou no século XXI. Nesse bloco é importante a gente falar sobre a própria tradução da Bíblia, que é apoiada e reconhecida pela Igreja Católica Romana como a mais fiel. Estamos falando da Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo. O próprio Jerônimo traduziu a Vulgata, obtendo conhecimento em um lugar. E este lugar é precisamente a Palestina e a Síria. Foi lá, no Oriente, em que Jerônimo teve o know-how suficiente e adequado para fazer uma tradução da Bíblia para o latim. E uma coisa muito curiosa é que no Oriente ele aprendeu o hebraico, teve contato com as melhores fontes e aprendeu lá que os livros deuterocanônicos não são inspirados. Então, aqueles livros que a gente vê hoje na Vulgata, da Bíblia Católica, foram reconhecidos pelo próprio tradutor da Igreja Católica, Jerônimo, como livros que não são inspirados. Ah, Gabriel, mas como que esses livros foram parar na Bíblia? Por que Jerônimo, então, botou eles na Bíblia? Ele os colocou na Bíblia pela vontade do bispo de Roma. E desde lá de trás, né, desde o século IV, século V, ele já botava o bedelho dele em coisas que não convinham. Olha, cara, não somente a Igreja de Roma, como as igrejas orientais que você critica. Você falando merda sobre merda, você não conhece realmente o cânon bíblico das igrejas orientais. Primeiro, eles não somente aceitam os deuterocanônicos, como eles também aceitam acréscimos aos deuterocanônicos. Eu falei aqui que a Igreja Católica Romana, no caso a Igreja Católica, aceita primeiro e segundo Macabeus. As igrejas ortodoxas, em geral, aceitam o terceiro e quarto Macabeus. Então o que você fala, né, de igreja oriental, porque, sei lá, querendo bradar os pantais de Jerônimo, só mostra realmente o seu desconhecimento. Porque, primeiro, vamos lá. Jerônimo, na Palestina, teve contatos com os judeus massoretas. E esses judeus massoretas estavam formalizando o seu cânon bíblico, que no caso é o cânon bíblico da Tanar. E foi por influência desses judeus que São Jerônimo começou a questionar aqueles livros que não estavam na Tanar, partindo da pressuposição de que se esses textos são em hebraico, então logo, como ele chamava de veritas hebraica, né, a verdade hebraica no caso, ele partia da pressuposição de que, sendo textos hebraicos, seriam necessariamente textos muito mais originais ou próximos daquilo que a Bíblia foi escrita. Só que existe um problema em torno disso. Os textos massoréticos não são necessariamente originais se comparados ao hebraico escrito na época de Moisés, ou então mesmo a canonicidade textual da Bíblia, porque havia textos da Septuaginta que tinham originais em aramaico. Eu vou dar um exemplo clássico: Yeshua ben Sirach, o Sirácida ou Eclesiástico. O livro de Eclesiástico foi rejeitado pelos judeus pelo fato de não haver os originais hebraico e aramaico. E ao que me parece, esses originais foram encontrados. Então havia textos da Septuaginta que, em muitos aspectos, eram mais completos do que a Bíblia judaica. E nós temos que entender, como já falei aqui, que documentos se perdem, documentos podem perecer e etc. E a tradição que formou a Tanar é a tradição rabínica farisaica. É uma linha de pensamento de tendência etnocêntrica, de tendência mais nacionalista, e que via com maus olhos justamente aquela Bíblia que era usada pela boa parte dos judeus do Império Romano. Então, por que a Septuaginta prevaleceu na igreja em detrimento, por exemplo, dos textos massoretas? Até porque os textos massoréticos surgem a partir do século IV depois de Cristo, tá? Então é uma tradição totalmente diferente da cristã e até hostil ao cristianismo, tá? Mas os judeus, não somente da Palestina, mas também os judeus fora da Palestina, os judeus de Roma, os judeus de Alexandria, os judeus da Síria, os judeus, enfim, de qualquer lugar do Império Romano e de outros lugares, utilizavam a Bíblia grega. Por quê? Primeiro, boa parte desses judeus já não tinha contato com o aramaico nem com o hebraico. Então eles tinham que ler na língua comum, que no caso era o grego. Esse é o primeiro ponto. Então, desvalorizar a Septuaginta, como fizeram os judeus, ou pelo menos essa tradição judaica que sobreviveu ao Segundo Templo, enfim, isso aí é típico de uma mentalidade de uma facção do judaísmo, mas não é o judaísmo como um todo, porque o judaísmo é muito mais complexo do que isso. E a igreja cristã, considerando o fato de que a exegese bíblica de Jerônimo estava errada, bateu o martelo e disse: não, nós não vamos tirar a Septuaginta. Por quê? Porque nós encontramos nos evangelhos citações de Jesus Cristo que estão inseridos na Septuaginta. Inclusive citações de livros que você considera deuterocanônicos.
E o próprio Jerônimo mudou de ideia no final da vida dele. Na fase madura, ele traduziu os textos deuterocanônicos na Vulgata Latina. Não foi um papa metendo o bedelho como uma figura autocrática. Não foi porque o papa leu Eclesiástico e gostou de Eclesiástico. Não foi assim. É porque havia uma tradição que remonta não somente a Roma, mas também às próprias igrejas orientais que afirmavam, olha, a Septuaginta é o texto em que nós baseamos os livros inspirados, e não na Tanar, porque a Tanar é um processo mais moderno, porque a Tanar é um procedimento criado séculos depois da Septuaginta. Então é isso que nós temos que entender. Vamos lá. E esse hábito da Igreja Católica querer botar o bedelho onde não deve, né? Querer influenciar, querer dizer que ela que é a boa zona, que tem a supremacia, não é de hoje. É claro. Veja, esse cara tem tanto ressentimento contra a Igreja Católica que ele precisa se aliar a tradições que negam o protestantismo. Negam a Bíblia protestante. E por que você não fala da Septuaginta, que é aceita na sua totalidade pelas igrejas ortodoxas? E que você diria claramente que são apócrifos. Mas vamos lá. Que naquela época era muito menos do que hoje. Mas é fato. Essa narrativa eurocêntrica, papista, é uma mera propaganda. Primeiramente, vou repetir. Os cristãos latinos não se viam como europeus. Eles se viam literalmente como parte de uma cristandade. Esse é um primeiro erro que mostra que você, conceitualmente falando, não conhece a história nem mesmo da Europa. Que dirá então da Europa medieval. Segundo ponto. Os gregos bizantinos não somente se achavam superiores aos romanos, como eles se achavam herdeiros da velha Roma. Os bizantinos se identificavam como gregos romanos. Eles chamavam de romanóis, se não me falha a memória. Eles se autonomeavam romanoi, ou seja, romanos. A romanos no sentido do Império Romano e Império Cristão. Então pode ter certeza de uma coisa, quando os cruzados medievais começaram a passar pelas terras bizantinas, isso já na primeira cruzada, para tentar reconquistar Jerusalém, os gregos viam os latinos com mais profundo desprezo. Esses aí são os nossos primos pobres. Então o que você está falando é uma baita de uma bobagem. Porque a reivindicação da chefia de Roma não tem nada a ver com o eurocentrismo. Tem a ver com uma questão não somente de natureza teológica, uma vez que realmente existe o argumento da primazia de Roma, como também do argumento de chefia político e administrativa, que foi dada a Roma. E que os bizantinos jamais aceitaram na prática. Porque no fundo, o que Bizâncio queria era o quê? Um César, o papismo, em que a Igreja Universal se sujeitasse ao imperador, ou basileus. Só que isso nunca aconteceu na sua totalidade, porque Roma nunca deixou. E olha que o imperador de Bizâncio intervia de uma forma absurda na política romana, e até mesmo na indicação dos papas. Ministrando guerras, chantageando Roma, chantageando os papas e assim sucessivamente. Essa era a situação que você chama de eurocentrismo. Diga-se de passagem, ridícula. Mas vamos lá. Portanto, se há tradições cristãs que devem ser reconhecidas no que toca à preservação da Bíblia, nós já explicamos no outro vídeo, que o cânon ele é reconhecido, ele é preservado pela providência de Deus, mas não estabelecido, não criado, não determinado pelo arbítrio de uma igreja. Claro que ele é determinado pelo arbítrio de uma igreja. O que você está falando, basicamente, é uma baita de uma besteira. Você está atribuindo a uma visão completamente abstrata de Deus, como se Deus não agisse na história e Deus não inspirasse ou orientasse essa igreja. Ora, veja a própria Bíblia. A Bíblia diz que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A Bíblia também diz que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, quando você quer dissociar a função da igreja, o munus da fé da igreja, de ter ensinado o que é o texto bíblico, no fundo, você está querendo apagar a importância da igreja nessa definição do cânon bíblico. Você quer transformar a igreja como um mero acidente, quando, na verdade, foi o testemunho dos bispos que fizeram o cânon bíblico. E isso porque, eu já mostrei aqui, que a canonicidade de muitas igrejas orientais é extremamente defeituosa nesse sentido.
Inclusive precisou ser reformulada. Algumas igrejas precisaram reformular o seu cânon bíblico. A igreja de Roma não. Então o que você está falando é pura besteira. Você está partindo da pressuposição de que Deus é um voluntarista e que a igreja apenas confirmou. Não, mas ela confirmou baseada no quê? Numa tradição, numa autoridade que ela tinha. E essa confirmação começa a partir de Roma. A partir de Roma. Você quer apagar a história, cara. Isso é vergonhoso pra você. Você passa vergonha falando besteira dessa maneira. Existem tradições que devem ser creditadas por essa preservação dos textos. Certamente não é a Igreja de Roma, mas sim as tradições orientais. É mesmo? Tá bom, então você aceita o livro de Enoque na Igreja Ortodoxa Etíope. Então você aceita Atos de Paulo na Igreja Armênia, não é isso? Você aceita também 1 Clemente, Papas como livros inspirados? Também, se não me falha a memória, está na Igreja Ortodoxa Etíope. Você aceita, além dos deuterocanônicos, a oração de Manassés, terceiro e quarto Macabeus, creio que acréscimos de Daniel e outros, inclusive acréscimos dos Salmos, enfim. Você aceita então? Então nós temos que acreditar às igrejas orientais essa confusão bíblica que você está defendendo. Foram eles que fundamentaram o cânon bíblico, não foi a Igreja Católica. Ou você acha que Lutero foi ler uma Bíblia ortodoxa e não uma Bíblia católica quando ele foi traduzir para o alemão, ou então quando ele começou a ficar metendo o bedelho no cânon bíblico que já estava definido já há séculos na Igreja de Roma? É isso que você está falando. Cara, seu ódio à Igreja Católica é tão doentio, mas tão doentio, que você precisa falar de igrejas que um dia foram católicas para atacar a igreja mãe de todas elas. A igreja que é chefa de todas elas, ou que foi chefa de todas elas. É isso que você faz. Se houver uma igreja do diabo na história da igreja, você vai apoiar a igreja do diabo. Sabe por quê? Porque você odeia a igreja católica e esse ódio é doentio. Completamente doentio. E dá pra perceber pela sua retórica que você não conhece porra nenhuma das igrejas orientais. Olha que eu não sou, tá, expert em igrejas orientais. Eu também desconheço muita coisa, tá? Desconheço muita coisa da igreja ortodoxa. E olha que o pouco que eu vi das igrejas ortodoxas me causam assim um impacto psicológico de horror. Mas tudo bem, vamos lá. Cristianismos orientais, que foram, diga-se de passagem, essenciais para que a própria Igreja de Roma tivesse a sua vulgata. Olha só, ele parte da pressuposição de que essas igrejas orientais fossem necessariamente hostis a Roma ou contrapostas a Roma. Quando, na verdade, nós percebemos que, e aqui nós podemos abordar os concílios regionais e depois o nihil obstate do Papa, né, ou de vários papas, ou mesmo a própria Vulgata Latina, né, a própria Vulgata Latina como um fator de concisão de um cânon, isso tudo partiu de Roma, não partiu de nenhuma igreja oriental. Qual foi a igreja oriental que criou um cânon bíblico unificado? Me diga, senhor Gabriel Enes, me diga um. Elas não chegaram a um consenso até o século XVI. Claro que eles tiveram alguns concílios também, que definiram alguns cânones ali, acolá, etc. Mas eles nunca chegaram a uma conclusão única, objetiva. E não são até hoje objetivos no aspecto canônico. Eles têm pontos em comuns muito profundos, tá? Não vou negar que as igrejas ortodoxas, elas conseguem, até certo ponto, um certo espírito de coesão em alguns pontos. Mas em outros, meu amigo, só falta socar na cara. Mas enfim, vamos lá. De uma guerra apologética que surgiu nas redes sociais, no YouTube, em tantos lugares, muitos papistas têm defendido a sua religião de maneira apaixonada, pouco criteriosa. Alguns, de maneira mentirosa mesmo. Olha, bicho, o único mentiroso que eu vi até agora aqui foi você. Deu para perceber realmente que você não tem domínio conceitual do que você está falando. E que, na verdade, o único apaixonado de ódio pela igreja é você. É você. Sim, nós temos que considerar o fato de que a Igreja Católica, e leia-se, Roma, foi protagonista da formalização do cânon bíblico. E um cânon bíblico que adquirisse um caráter de universalidade. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que as igrejas orientais não servem de parâmetros para a explicação de um cânon bíblico consistente, porque eles mesmos não têm unidade canônica entre eles. Esse é o segundo ponto. E os protestantes, sim, vão ter que, beijar a mão dos católicos, porque
Se a Bíblia está na mão de vocês até hoje, é por causa dos católicos, em particular católicos romanos. Porque toda a estrutura canônica que vocês têm, pelo menos do Novo Testamento, é nossa. E do Antigo Testamento, a diferença é que vocês, por alcunha de uma interpretação completamente enviesada, vocês tiraram os 7 livros da Bíblia, que são canônicos e que são inclusive reconhecidos pelas igrejas orientais, que você agora brada como espantalho contra a igreja de Roma. E o que é pior, eles têm ainda livros mais acrescidos do que os nossos. Diga-se passagem. Vamos lá. Todavia, a história do cristianismo é muito mais complexa do que esses militantes, cheios de testosterona desocupada e analfabetos funcionais, fazem parecer. Ai, meu Deus do céu, o sujeito é uma besta quadrada. O sujeito fala um montante de merda e ainda ele se acha o gênio da lâmpada, né? Deve ser essa cabeça de lâmpada deles, o problema é que é uma lâmpada vazia, deve ser a bunda do vagalume, mas enfim. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Lucas Gestas, cujo post foi uma inspiração para que eu fizesse esse vídeo. O Lucas Gestas. Esse Lucas Gestas aí é metido agora a falar de igreja oriental. Mas o mais engraçado é que ele faz jus ao sobrenome, né? Gestas. Você sabe quem foi Gestas? Gestas é o nome do mau ladrão da crucificação de Cristo. Você tem o bom ladrão, que é Dimas, São Dimas, que foi salvo por Nosso Senhor, pela misericórdia do Nosso Senhor, e tem Gestas, que então deve ser o Lucas Gestas, né? Deve ser o mau ladrão da cruz. Mas vamos lá. O professor Lucas Gestas está na nossa agenda para fazer uma live. É uma live em que nós falaremos sobre cristianismos orientais. Pode já ter ido ao ar essa altura, não sei como é que vai ser o agendamento dos vídeos, mas gostaria de recomendar o trabalho dele. Ele mostra com muita consistência como que as tradições orientais tiveram um papel fundamental que é eclipsado aqui no Ocidente por conta de uma narrativa da Igreja de Roma. Veja uma coisa interessante. Esse pessoal está bradando essa história de cristianismo oriental porque nós, católicos, fomos os primeiros a divulgar a patrística para esses energúmenos. Eles até ontem não sabiam que existiam autores patrísticos. E nós falamos aqui de autores patrísticos ocidentais e autores patrísticos orientais, né? No caso, desde o grande Agostinho, né? Passando por Tertuliano, passando por Novaciano e assim sucessivamente, né? Orígenes, São Cirilo de Alexandria, e muitos outros, né? Eusébio. Enfim. Até então eles não conheciam. E quando nós começamos a divulgá-los, aí eles começavam a ler. E começaram a criar uma espécie maluca de livre exame da patrística. É a patrística sem contextualização histórica. Tem que se adequar ao idealismo do protestante. E temos outros aventureiros falando de igrejas orientais para bradar o espantalho dos ortodoxos contra os romanos. Quando na verdade nós temos que ser justos à primazia de São Pedro. Todos os caminhos levam a Roma. Mas vamos lá. É isso, minha gente. Você que chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, ou seu dislike, caso você seja papista, militante, de testosterona desocupada e analfabeto funcional, deixe que me ajuda. Põe... Cara, sabe o que me dá mais raiva de você? O que me dá mais desprezo de você? É que você não é uma pessoa que tem cultura. Você não é uma pessoa inteligente. E ainda você se arroga em achar que um videozinho bem fuleiro como esse já refutou 2 milhões de história. E refutou todos os papistas possíveis, segundo o seu talante, segundo o seu galardão, né? Mas no geral, o que nós vemos é 14 minutos de flatus vocis, de voz de peido. É o que você falou. Simplesmente mostrando o seu completo desconhecimento da formação canônica dos textos bíblicos, como ainda se respaldando nas igrejas orientais para defender um conceito que seria completamente estranho também a eles, que é só a Escritura. E eu te digo uma coisa, viu, Gabriel Enes? Vá na Grécia, vá na Geórgia, vá na Rússia pregar como protestante. Você vai pegar porrada na rua, porque os ortodoxos, eles são muito brabos. O que eu já vi de evangélico sofrendo nesse país não está no gibi não, porque o ortodoxo, ele é muito mais severo, ele é muito mais duro, ele é muito mais impiedoso quando você não é ortodoxo como ele. E é por isso que é um povo birrento, né? Ô povo difícil esse ortodoxo, esse tortodoxo aí. Mas vamos lá.
o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você quer se aprofundar mais no conteúdo do canal, torne-se membro. A gente está estruturando uma área de membros com projetos maravilhosos aí. Já temos alguns conteúdos lá exclusivos e você certamente vai sair enriquecido, com boas referências de livro, literatura, com insights e mentoria direta comigo em algumas modalidades. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Ou seja, vá merda. Então, meus amigos, eu acho que ficou bastante elucidativo a fraqueza intelectual desse sujeito. Esse sujeito se envereda por um assunto que ele não tem o domínio, porque é um assunto muito mais complexo do que a subcultura apologética dele. E eu acho que foi também um tiro no pé, e ele mesmo tentou se esquivar e não conseguiu, pelo fato de que, se ele se utiliza das igrejas ortodoxas para contrapor o cano bíblico católico, então ele vai questionar qualquer cano bíblico possível. Porque na prática, essa tentativa de relativizar o papel de Roma na construção do cano bíblico, como absolutizar a contradição evidente entre as igrejas orientais no que diz respeito à formação da Bíblia, acabam por colocar a Bíblia em descrédito. Então, meus amigos, um grande abraço.